Pronto, agora sim. Então, pessoal, nosso objetivo hoje, né, é estudar um pouquinho sobre a prática 9, né, que é determinar o teor, né, a porcentagem, né, a quantidade que eu tenho de ácido acético numa amostra de vinagre. Vinagre mesmo, aquele vinagre que a gente usa em casa para temperar a salada e tal. Com isso, a gente vai estar verificando, né, uma reação de neutralização e aplicando o que a gente chama de análise volumétrica. Então, a gente vai fazer essa titulação que a gente chama. Então, uma técnica que é utilizada para determinar aí a porcentagem de ácido. Quando a gente fala de titulação de neutralização, é de ácido ou de base, né, se eu for titular uma base, para a gente fazer essas relações. Então, eu vou determinar, né, a porcentagem em massa, né, do ácido acético em um vinagre comercial, né, e aí a gente tem que desenvolver todos os cálculos envolvidos nisso. E a gente vai comparar isso lá com o rótulo. Então, o rótulo nosso fala que eu tenho em torno de 4%, 4 a 8% de ácido acético. A gente tem que ver se isso é verdade. A gente vai conseguir agora fazer nossos cálculos aqui, fazer nosso experimento, fazer nossos cálculos, e aí, através do nosso experimento, nossos cálculos, a gente vai verificar, vai comparar. Então, se eu chegar lá, por exemplo, olha, eu cheguei à conclusão que eu tenho 3% de ácido acético no vinagre. Então, meu ácido acético está fora dos padrões, né, recomendados, né? Ah, eu cheguei a 11%, então está fora. Então, mas a gente vai aprender a fazer esses cálculos aí aqui agora, né? Esses que são os materiais que a gente vai estar utilizando na nossa aula prática, né? São os materiais utilizados aí. Lembra sempre, antes de assistir a nossa aula prática, o que você tem que fazer? Você tem que ler todo o roteiro. Então, quais são os objetivos, a parte de introdução, qual o material utilizado. Quando vocês estiverem aqui de maneira presencial, vocês têm que ler esse material, chegou na bancada, verificar se tem todo o material disponível lá para você fazer sua aula. Se não tiver, você tem que comunicar ao técnico ou o professor, né, da disciplina. E aí a gente vai para a parte experimental. Então, a primeira parte experimental nossa seria o preparo da solução de hidróxido de sódio. Mas, professor, mas eu não vou analisar, não é ácido acético? Sim, mas eu preciso de o hidróxido de sódio para fazer a titulação. Então, é a titulação ácido-base. Quem eu vou determinar a porcentagem é o ácido, mas eu vou utilizar em uma base. Então, olha, eu quero preparar 1 litro de solução. Então, se eu vou preparar 1 litro de solução, eu preciso, e a gente já fez isso, né, nas aulas de preparo de solução, eu preciso de um balão volumétrico de 1 litro. Bom, para preparar esse 1 litro de solução, eu vou ter que ter um balão volumétrico de 1 litro, que é o recipiente, né, a vidraria adequada para o preparo de soluções, mas eu preciso também determinar qual é a massa que eu vou gastar de solução para preparar 1 litro de solução, cuja concentração é 0,05 mol por litro. Então, você vai ter que fazer os cálculos aqui. Isso aqui, pessoal, eu gostaria que vocês fizessem antes mesmo de proceder o restante aí da aula. Eu gostaria que o restante, né, de assistir a aula em si, né, vocês têm que fazer esse cálculo aqui. Se tiver dúvida em fazer esses cálculos, pessoal, a quantidade que a gente vai gastar, vocês têm que me procurar. Professor, eu não estou conseguindo fazer, me explica aqui como é que a gente faz isso, que aí a gente vai fazer direitinho. Então, vocês vão fazer o cálculo direitinho, e aqui é o procedimento, né? Que a massa, você vai colocar essa massa de hidróxido de sódio de uma amostra PA, que é para análise, né? Geralmente aqui no nosso laboratório que a gente tem ela em micropérolas, né? Mas se pode ter em escamas também, é muito comum, né? A gente pega essa massa, né? Que a gente determinou aqui uma massa X qualquer aqui, né? Você pega essa massa, mede lá na balança a massa, transfere para um becker, dissolve, transfere para um balão volumétrico de 1000 e completa com o volume da solução. É o jeito clássico de preparar a solução. Então, tem a solução que vai ser meu titulante aqui. E aí, agora, minha amostra problema, que a gente fala, que é o ácido acético. Isso aqui está errado, pessoal. A fórmula não é essa aqui não, tá? A fórmula do ácido acético é CH3. Depois vocês corrigem para mim, fazer um favor. CH3, C, O,
H. Aqui está errado. Bom, no lugar desse H2 aqui eu tenho um oxigênio aqui. COOH. Bom, como a gente vai preparar essa amostra? Essa amostra é o seguinte, eu vou pegar um ácido acético comercial, né, cuja a gente imagina que ele tem uma relação de 4% massa-volume, tá vendo? É uma relação da massa com volume, a porcentagem massa-volume. Então, tem 4 gramas de ácido acético desse produto aqui em 100 ml de solução, pessoal, não é de água. Olha, professor, qual a diferença? A diferença é, se eu falo 100 gramas de ácido acético em 100 ml de água, eu vou pegar 100 gramas de ácido acético e adicionar 100 gramas de água, 100 ml de água. Não é assim que é feito. Eu pego 4 gramas de ácido acético e completo o volume da solução para 100 ml. Então, 4 gramas de ácido acético em 100 ml de solução. Então, eu falo 4%. Bom, o que ele vai fazer? Então, eu vou pegar esse ácido acético, 10 ml dessa solução, pipetar, usando pera, né? Para um balão de 100. Aí eu pego 100 completo para... Pego 10 completo para 100. Então, eu fiz uma diluição de 10%. Então, o que eu esperava que seria uma concentração de 4%, agora seria 0,4%, diluir 10 vezes. Vocês entenderam esse raciocínio até agora? Sim ou não? Sim, professor. Então, beleza. Pode continuar? Se tiver qualquer dúvida, vocês vão me falando, tá? Por mim, pode sim. Tá. Então, agora, pessoal, só para a questão da gente exercitar um pouco, tentar entender um pouco melhor o que a gente está fazendo, determine a concentração de ácido acético em grama por litro. Então, você faz uns cálculos aí, você pode fazer nessa solução aqui ou na solução de vinagre, você faz os cálculos e você está começando a exercitar a sua ideia aí sobre essas relações aí, exercitar mesmo, para você aprender a fazer os cálculos, né? Aí vem assim, qual é a concentração em mol por litro do ácido acético no vinagre? Agora, olha só, aqui era gramas por litro. Está querendo saber no vinagre, agora, no vinagre. Tá vendo? Agora eu quero o quê? Mol por litro. Então você tem que transformar aquela relação sua massa por litro, né? Por volume, né? Em mols por litro. Bom, aí, pessoal, vocês vão fazer o seguinte: terminou aqui, fez o cálculo. Por que você vai fazer esse cálculo aqui para determinar mol por litro? Porque na relação que você vai fazer de titulação, você vai fazer uma relação de concentração do ácido, quando a gente faz titulação, vezes o volume do ácido que você usou aqui da amostra, é igual concentração da base vezes volume da base. Tá bom? Aqui, pessoal, ele vai falar sobre o indicador. O que é o indicador? É uma substância, e a gente já falou um pouquinho sobre indicadores, é uma substância que sofre alteração da sua cor em função do meio estar ácido ou básico. No caso nosso aqui, a gente vai usar um indicador chamado fenolftaleína, e ele é aplicado nessa faixa que a gente chama de faixa de viragem, onde eu neutralizo o meu ácido lá com uma certa quantidade de base. E aí, depois que a gente fizer essa relação aqui, né, estudar sobre o indicador, entender direitinho, a gente vai para o procedimento que a gente chama de titulação. A titulação, pessoal, a gente também já discutiu um pouquinho sobre ela lá no nosso início da aula. Quando eu fiz a filmagem, eu fixei basicamente nisso aqui, ó, para a gente acompanhar o processo de titulação aqui, bonitinho aqui. Basicamente, o quadro ficou enquadrado aqui. Depois que eu terminei a titulação, aí sim eu levei a câmera para a gente verificar aqui
o local, né, que se encontra aí, a quantidade de volume que foi adicionada aí. Então, como é que é feita a titulação? Eu pego a minha amostra lá de hidróxido de sódio e coloco aqui na bureta, até a marca aqui de 0. O 0, pessoal, tá aqui, ó. Ó, professor, no 0 não tinha que estar aqui embaixo, não. E tá aqui por quê? Quando eu abro a torneirinha, começa a cair a água. Então, vem do 0, vem para o 1, depois 2, aí eu estou medindo o quê? O volume está sendo transferido para cá. Quando eu transfiro todo o volume aqui, vai ficar dessa cor aqui. Por quê? O meio ficou básico. E a fenolftaleína, na presença de base, fica com essa coloração de rosa aí. Bom, então o que eu vou fazer? Preenchi isso aqui direitinho e tal. Peguei agora uma amostra de 10 ml lá daquela solução, daquela diluição que eu fiz de ácido acético e transferi para cá. Adicionei aqui cerca de 50 ml. Agora eu não preciso ter uma massa exata aqui, um volume exato aqui, cerca de 50 ml. Só para a gente fazer o quê? Para melhorar a nossa visualização aqui, para melhorar o processo nosso aqui. E aí a gente começa a fazer titulação. O que é titulação? Eu começo a jogar base dentro do LMI que contém o ácido. Então começa a ter uma reação entre um ácido e uma base. Qual ácido? Ácido acético e a base hidróxido de sódio, formando uma substância que a gente chama de acetato de sódio. E aí começa consumindo ácido, consumindo ácido, até que o ácido é todo consumido, aí cai uma próxima gotinha de hidróxido de sódio aqui dentro. Quando cai essa gotinha de hidróxido de sódio, a minha solução fica toda rosa. Aí eu fecho a torneirinha. Fechei a torneirinha, parei o procedimento. Aí eu vou medir, vou olhar aqui qual foi o volume que eu gastei de hidróxido de sódio. Aí, olha só, eu vou escrever a equação de ionização do ácido e da base em água. No caso do sal, do ácido, realmente é ionização. No caso da base, não é ionização, é dissociação, né, da base em água. Eu vou escrever a reação que acontece entre o ácido e a base. Isso aqui vai ser meu ponto-chave para fazer a quantificação do meu ácido acético na solução. E aí vai ter essas descrições, o que é função química, a concentração do ácido acético na amostra titulada, a concentração do ácido acético na amostra de vinagre. Então isso aqui é diferente, né? Essa aqui vai ser 10 vezes mais concentrada do que essa aqui. Depois vocês vão fazer isso aqui, é pesquisa, né? Pesquisar sobre a quantidade, o teor de ácido acético que a gente deve ter no vinagre, para a gente comparar com os dados nossos aí, ler um pouquinho sobre isso, né? Aqui só fala do tratamento de resíduos, e aí existe um questionamento aqui, no finalzinho aqui, que vocês podem fazer também, não tem problema não. O que é vinagre? Por que o vinagre é ácido? O vinagre é uma substância, uma mistura, tudo isso vocês têm condição de fazer, mas depois eu vou passar aqui isso aí na forma de tarefa, com um ou outro aí, questionamento aí. Se vocês quiserem responder isso aí, pode ser respondido, que já ajuda na hora que for fazer a tarefinha. Tranquilos, pessoal? Sim, professor. Tem alguma pergunta específica, alguma dúvida que vocês queiram tirar? Algum questionamento? Ficou claro mesmo a aula? Está tranquilo? É só um procedimento bem simples, mas ele envolve aí uma dedicação aí para entender os cálculos, que é importante você entender os cálculos, para a gente dar sequência aí nas aulas. Tá bom? Queridos. Professor, Oi. explica um pouco sobre essa fração molar. A fração molar? Que está no PDF. A fração molar é o seguinte. Em quantidade de matéria. A fração molar é uma relação do número de mols do soluto pelo número de mols da solução. Então, olha, professor, como é que eu vou saber o número de mols da solução? É o número de mols do soluto mais o número de mols do solvente. Você entendeu isso? Então, quando eu pego aqui, olha, vamos lá. Fração molar.
o que seria, por exemplo, quando eu pego lá a minha solução, imagine que você tem a solução de hidróxido de sódio lá, né? Você tem lá um número, sei lá, você gastou, sei lá, 950 ml de água para preparar a sua solução. Você transforma esses 900 ml em massa e depois você transforma isso em mols. Então você acha o número de mols do solvente. Soma isso ao número de mols do soluto, você tem o número de mols da solução. Aí a fração molar seria o quê? O número de mols do soluto pelo número de mols da solução. Quando a gente faz esse tipo de análise aqui, você também pode construir uma ideia que a fração molar do solvente seria o número de mols do solvente dividido pelo número de mols da solução. E aí, ó, a fração molar do soluto mais a fração molar do solvente tem que ser igual a 1. Isso aqui é muito parecido com aquela relação que a gente chamava de título em massa, lembra? Que é a massa do soluto sobre a massa da solução. E a gente tinha título também em função do solvente. Você entendeu mais ou menos a ideia? É bem simples essa ideia. É só você fazer esses cálculos. Deu para entender melhor. Tá? Aí se tiver qualquer dúvida depois, dúvida mais específica, você me procura também para a gente esclarecer. Tá bom, então. E no meu PDF não tem aquelas últimas questões lá, não, de verificação. Não tem, não? No meu, não. E nem o meu, Vinei. Eu imprimi só 5 páginas. É porque o que aconteceu? O meu tem. Mas não precisa se preocupar, não. O que aconteceu? É porque lembra que eu coloquei um PDF lá no grupo, né, do WhatsApp lá, e outro eu coloquei lá no AVA. E são PDFs diferentes. É porque eu coloquei essas questões para fazer a discussão depois e acabei gerando PDF para o AVA diferente. Mas não tem problema, não. Pode ser. O importante, o essencial aí nesse momento é entender a prática. E aí, na hora que eu passar o roteiro de questionamentos, vai aparecer aí essas perguntinhas aí. Tá joia? Vou parar a gravação aqui, pessoal. E aí a gente continua nosso bate-papo aí, se tiverem interesse.